Olá pessoal, bem-vindo a todos. Sou Josinélia Matias, técnica de enfermagem, fisioterapeuta, especialista em traumato-ortopedia. Peço que vocês curtam aí meus vídeos. Sempre estou trazendo muitas dicas para vocês. E a dica que eu estou trazendo hoje, pessoal, é sobre hérnia de disco. Eu vou tentar explicar de forma assim bem clara, bem objetiva para vocês um pouco sobre o que é a hérnia de disco. Então, temos aqui a figura. A nossa coluna, pessoal, ela é formada por 33 vértebras. Entre as vértebras cervical, torácica, lombar, região sacral e da região coxígena. Eu fiz aqui para vocês, simulei um pouquinho do que é a vértebra, mais ou menos a vértebra lombar. Aqui uma vértebra, outra vértebra, aqui simulei os nervos que passam, aqui o disco intervertebral. Então, entre uma vértebra e outra, pessoal, existe um disco intervertebral. Esse disco, ele é formado por uma estrutura de fibrocartilagem, por um anel fibroso e um núcleo pulposo. E a sua função é muito importante aqui para a nossa coluna. Então, a sua função é de evitar justamente o impacto entre uma vértebra e outra. Se não fosse o disco aqui no meio, estaria batendo osso com osso. Então, a função desse disco é de amortecer o impacto, de evitar esse atrito, certo? Então, quando os tipos de vértebras, os tipos de hérnia que existe, hérnia discais que existe, são basicamente 3 tipos. A extrusão discal, a protrusão discal e o tipo sequestrada. Não sei se vocês já ouviram falar que quando alguém vai ao médico diz assim, não, o médico disse que eu não tenho ainda uma hérnia de disco, eu tenho uma protrusão discal. Aí vocês perguntam, e o que é protrusão discal, gente? A protrusão discal é quando o disco intervertebral, ele sai um pouquinho, ele perde um pouquinho da sua forma. Que a forma dele, na verdade, é uma forma oval. Então, na protrusão discal, ele já perde, ele está intacto ainda, mas ele já perde um pouquinho da sua forma. Já na extrusão discal, na hérnia de disco de extrusão discal, ele já está um pouco danificado, o disco já é um pouco danificado, já perde um pouco a sua forma, ele já fica mais ou menos assim, em forma de gota, forma de uma gota, ó. No sequestrada, na forma sequestrada que a gente chama, ele já está muito danificado. Então, isso acontece, gente, geralmente isso acontece, é mais uma predisposição genética devido a má posturas, sobrepeso, pessoas que trabalham muito tempo sentadas, pessoas que fazem exercícios físicos irregulares de forma não muito orientada, então começa a danificar a sua coluna. E a hérnia de disco, ela recebe nomes conforme a região que é acometida. Se for na região cervical, é hérnia de disco cervical. Na região lombar, hérnia de disco lombar. São as formas mais comuns que acontecem. Dificilmente aparece uma hérnia de disco na região torácica. Então, as mais comuns é hérnia de disco cervical e lombar. Os sinais e sintomas, gente, de uma hérnia de disco, na região cervical, a pessoa sente dormência na parte do pescoço, já descendo para os ombros, para os braços, formigamento nos dedos. Já na região lombar,
na região lombar, os sintomas que a pessoa sente também formigamento, uma queimação que vai descendo pela coxa, tem umas que chegam até lá na região do pé. Então, quando essa hérnia de disco já está muito avançada, ó, quando ela está muito aqui, o disco já está muito avançado, muito fora do seu espaço, ele começa a pressionar, fazer pressão aqui na raiz nervosa. Então, a pessoa já sente esses sintomas de formigamento, de dormência lá na região. Se for da lombar, você vai sentir lá na parte da perna, descendo para a perna, descendo para os pés, certo? Então, para evitar uma hérnia de disco, esses problemas, é importante manter a postura adequada, fazer exercícios físicos, dietas para evitar sobrepeso. Exercícios físicos de forma regular, gente, de forma assistida, não aqueles exercícios de forma brusca, de forma agressiva, que venha danificar a sua coluna. Espero que tenha ficado aí bem claro para vocês um pouco sobre a hérnia de disco. Eu agradeço a todos, deixem lá seu joinha, seus comentários, ok?